Regulamento Geral de Formação e de Funcionamento dos Grupos de Consórcio da HS Consórcios. Eu sou a Deisiana Benck, da Debenck Consórcios, corretor autorizado da HS Consórcios. Semana passada eu já gravei um vídeo falando da parte número 1 sobre o regulamento. Se você não assistiu, dá uma olhadinha no vídeo anterior, onde a gente já fez um apanhado das 5 primeiras páginas desse regulamento. São no total 60 páginas e a gente vai esmiuçar nessa sequência de vídeos. Hoje é a parte número 2, certo? Então, se você quer saber tudo sobre o funcionamento, o regulamento da HS Consórcios, fica ligadinho nessa sequência de vídeos. Mas, antes disso, já aproveita e se inscreve aqui no canal, aqui embaixo no botão inscrever-se. Isso ajuda muito, muito o nosso canal. Também deixa aquele like, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Agora, bora pro vídeo! Lembrando que eu vou gravar a tela do computador, assim fica mais fácil eu ir lendo e explicando para vocês. Vamos lá para a parte número 2, então, sobre o regulamento de funcionamento e de formação dos grupos de consórcio da HS Consórcios. Lembrando que isso é uma série de vídeos, né? Nós estamos fazendo parte por parte, entre 5 a 6 páginas por vídeo, para também não ficar muito extenso. No vídeo número 1, né, que saiu semana passada, nós falamos até a página número 5, né, e esse pedacinho aqui da página número 6. Então, hoje a gente vai dar sequência, né, vamos começar falando do grupo de consórcio. Eu vou lendo e vou explicando ao longo do vídeo como que funciona. Diz assim agora nessa parte: o grupo de consórcio é uma sociedade de fato constituído por consorciados com a finalidade de propiciar a seus integrantes a aquisição de bens ou serviços por meio de um autofinanciamento. 9.1. O interesse coletivo do grupo prevalece sobre os interesses individuais do consorciado. 9.2. O grupo é autônomo e possui patrimônio próprio, ou seja, não se confunde com outros grupos nem com a própria administradora. Isso aqui é muito interessante porque muitas vezes um grupo tem uma saúde financeira boa, as pessoas pagam em dia, outros grupos não. Então nunca é feito, por exemplo, tirar de um grupo para colocar no outro. Cada grupo é individual, ele tem o seu próprio patrimônio, né? Então isso é muito interessante de saber. E nem com a própria administradora, né? Porque a administradora, a HS Consórcios, não injeta dinheiro dentro dos grupos. Todos os valores que contém dentro do grupo são das parcelas pagas pelos próprios consorciados. Aqui no 9.1, o interesse coletivo do grupo prevalece, né? Então, por exemplo, isso aqui diz muito claro sobre a parte de contemplação do cliente. Então, por que é feito a parte de contemplação, a parte de comprovação de renda? Porque a gente precisa garantir a saúde financeira do grupo e o interesse do grupo. O interesse do grupo é que sempre haja saldo nele, né? Então, por isso, a gente precisa prevalecer isso, prevalece essa vontade. Então, a gente sempre faz o processo de contemplação, que inclui a parte de comprovação de renda. 9.3. Os recursos do grupo geridos pela administradora de consórcios serão contabilizados separadamente. Como eu disse anteriormente, cada grupo é um grupo, né? Cada grupo tem um saldo financeiro e tudo mais. Então, dentro do seu boleto, no aplicativo, você vai conseguir ver a saúde financeira do seu grupo, né? Os valores que contém dentro do seu grupo. Item 10. O grupo de consórcio será representado pela administradora em caráter irrevogável e irretratável, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, na defesa dos direitos e interesses coletivamente considerados e na execução do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão. Então, o que significa? Que a HS Consórcios, nesse caso, ela vai representar cada consorciado onde for preciso, por exemplo, junto ao Banco Central. Então, quando há alguma reunião ou alguma coisa assim, a HS Consórcio representa todos os consorciados que têm consórcio junto conosco. Item 11, né, da constituição do grupo. O grupo será considerado constituído na data da primeira Assembleia Geral Ordinária, AGO, convocada pela administradora. Todavia, essa convocação só poderá ser feita depois de assegurada a viabilidade econômica financeira do grupo, que pressupõe a existência de recursos suficientes na data da primeira AGO
para a realização do número de contemplações, via sorteio previsto contratualmente para o período, considerando o crédito de maior valor do grupo, bem como a verificação da capacidade de pagamento dos proponentes relativamente às obrigações financeiras assumidas perante o grupo e a administradora. Isso aqui é muito importante. O que significa isso aqui? Que no dia que ocorrer a primeira assembleia, o grupo ele só pode abrir se tiver dinheiro suficiente para contemplar o maior crédito do grupo. Então, os grupos são sempre considerados, por exemplo, vamos pensar aqui num crédito de veículo, de 34 a 55 mil, de 80 a 100 mil reais de imóvel, né? E sempre tem um mínimo e um máximo dentro do grupo. Precisa ter em caixa, pelo menos, para contemplar o maior crédito do grupo. Ou seja, se estamos falando de um grupo que vai de 80 a 100 mil reais, precisa ter em caixa no mínimo 100 mil reais para que, se o maior crédito for contemplado, a gente tenha saldo suficiente para contemplar esse cliente. Em toda a história da HS Consórcios nunca aconteceu o contrário, né, de não ter saldo para contemplar, porque senão nem abre o grupo, né? O grupo só abre se tiver esse valor disponível, né? Então isso é muito interessante. E existe um prazo para isso acontecer, né? Desde o dia que o grupo é formado até a data da sua primeira assembleia, precisa fechar o grupo em 90 dias. Caso o grupo não feche em 90 dias, acredito que vai falar isso no regulamento, a administradora tem que devolver o valor. Mas falando de HS Consórcios, né, que é uma empresa tão grande, a gente está fechando em grupo com menos de um mês, né, com 20, 15 dias, dependendo do grupo, já está tendo o fechamento do grupo, né, já são vendidas todas as cotas, né. Vamos lá, item 11.1. O grupo de consórcio poderá ser constituído com créditos de valores diferenciados, tendo prazo de duração e número máximo de cotas de consorciados ativos estabelecidos na proposta de adesão, contando na data da realização da primeira AGO. Né? Então, ali, como eu disse, né, pode ter créditos diferenciados dentro de um mesmo grupo. Sempre tem um crédito mínimo e um crédito máximo. De veículo, vai de 34 até 55. Então, vai ter 34, 40, 42, 45, 50, 55, né? Então, dentro desse mínimo e esse máximo, tem outros créditos disponíveis. 11.2. O grupo deverá ser constituído no prazo de 90 dias a partir da assinatura da proposta de adesão, como eu tinha falado anteriormente. Caso não ocorra, as importâncias pagas serão restituídas a partir do primeiro dia útil seguinte a este prazo e acrescidas de rendimento líquido proveniente de sua aplicação financeira. Então, se você assinou a adesão com o seu corretor e ainda não aconteceu a assembleia, e passou o prazo de 90 dias e ainda não aconteceu a primeira assembleia geral ordinária, né, a primeira contemplação, eles lhe devolvem o valor restituído, todos os acréscimos de rendimentos desse período, né? Item 12. Ocorrendo exclusão de consorciados, o grupo continuará funcionando sem prejuízo do prazo e duração, no disposto do artigo do inciso 3 do item 89 deste regulamento. Ou seja, mesmo que um cliente cancele, o grupo continua funcionando sem prejuízo, porque sempre que um cliente cancela, aquela vaga fica disponível de novo para ser vendida novamente. Assim, garante a saúde financeira do grupo. Da participação em grupo de consórcio por adesão. O presente regulamento de participação em grupo de consórcio por adesão é instrumento plurilateral de natureza associativa. Objetiva a constituição de fundo comum para finalidades previstas no item 2. Cria vínculo jurídico obrigatório entre os consorciados e destes com a administradora, a fim de proporcionar todas as condições de iguais acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços, observados os termos e condições aqui estabelecidas. Ou seja, nós criamos uma relação, né, entre o consorciado e a administradora para a gente ajudar todo mundo, né, a ter acesso a carros, imóveis, né, enfim, o que você quiser comprar, né, bens e serviços através do consórcio. Item 14. Se o contrato for assinado fora das dependências da administradora, o consorciado poderá desistir no prazo de até 7 dias após a assinatura. Neste caso, as importâncias pagas lhe serão restituídas de imediato, desde que não tenha participado de nenhuma assembleia ou ocorrido a contemplação desse cliente.
Isso é uma dúvida muito comum, né? Se eu assinei hoje meu consórcio, quando que eu posso desistir e receber todo o valor? Até 7 dias úteis, né? Depois de você ter assinado o seu contrato, desde que tenha sido fora da administradora, que é normalmente o caso, né? Ninguém vai até a administradora para fazer essa assinatura, né? Só não pode, nesses 7 dias, ter ocorrido a assembleia. Por exemplo, hoje é dia 10 de novembro, quando eu estou gravando esse vídeo. A assembleia vai ocorrer semana que vem, né? Então, se você assinar hoje o consórcio, provavelmente em 7 dias já vai ter acontecido a assembleia. Então, se você desistir depois de acontecer a assembleia, você é uma cota excluída como todas as outras e não vai receber todo o valor pago, né? Porque existem as multas de cancelamento. Já se você desistir no prazo de 7 dias, você receberá todo o valor, né, de imediato. Item 15. O contrato de participação no grupo de consórcio contemplado é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 10, parágrafo 6 da Lei 11.795 de 2008. Ou seja, depois de contemplado, você vai comprar o seu imóvel, o seu veículo e você tem essa dívida ativa, né? Então, é um título que você tem, né? Que pode ser executado nesse caso, em caso de inadimplência, por exemplo, né? Item 16. O consorciado poderá, a qualquer momento, transferir a sua participação do grupo e a respectiva cota a terceiros, mediante a anuência expressa da administradora e aprovação de garantias ofertadas pelo pretendente, caso já esteja contemplado. Ou seja, quer dizer que você pode transferir o seu consórcio a qualquer momento, tanto antes de contemplar quanto depois de contemplado. Caso você já tenha sido contemplado, aquela pessoa vai precisar fazer o processo de contemplação também, né? Apresentando garantias, comprovação de renda e tudo mais, como você fez quando você foi contemplado e adquiriu o seu bem. Antes de contemplar, é só simplesmente fazer a transferência. Essa transferência quem faz, tanto antes de contemplar quanto depois, é a administradora, né? Então diz assim, mediante a anuência expressa da administradora. Ela precisa estar ciente e autorizar essa transferência. Item 17, dos pagamentos. Esse aqui acho que é um dos itens que mais as pessoas pesquisam sobre, né? Então vamos falar sobre os pagamentos do seu consórcio. As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária serão identificados em percentual da carta de crédito, bem ou serviço referenciado no contrato. Ou seja, todos os percentuais do seu consórcio vão constar, né, no seu contrato, sempre em percentuais. Tanto taxa de adesão, qualquer valor que você tenha pago em espécie, enfim, vai constar no seu contrato. O consorciado obriga-se ao pagamento da prestação ou parcela mensal ideal, periódica em moeda corrente nacional, cujo valor será a soma da importância referente ao fundo comum, ao fundo de reserva, à taxa de administração, bem como aos demais encargos previstos no item 21. Os referidos valores devem ser identificados em percentual. Então, sempre no seu boleto, enfim, né? Sempre vai vir descrito em percentuais, tanto os valores a pagar quanto os valores já pagos, né? Então, como você está amortizando o seu consórcio. Item 18.1. Atendidas as condições estabelecidas pela legislação vigente e as resoluções do Conselho Curador do FGTS e demais normas pertinentes, o consorciado poderá utilizar o saldo do FGTS para realizar o pagamento de parte das prestações, liquidação ou amortização extrajudiciária de saldo devedor de autofinanciamento imobiliário, concedido no âmbito de consórcio imobiliário, cujo bem já tenha sido adquirido pelo consorciado. Ou seja, você pode usar o seu FGTS para amortizar. Você já contemplou o seu consórcio, você comprou a sua casa, por exemplo. Todos os anos ou a cada 2 anos você pode usar o seu FGTS para fazer a amortização ou a quitação das parcelas do seu consórcio. Isso é muito interessante, né? Então você vai reduzindo ou as suas parcelas ou o seu prazo do consórcio. Item 18.2. O consorciado que utilizar o FGTS como pagamento parcial das parcelas mensais fica obrigado a pagar a diferença dessas parcelas nos respectivos prazos de vencimento, sob pena de incidirem os encargos moratórios e a tomada de medidas judiciais e extrajudiciais para sua cobrança, conforme estabelecidos no contrato ou na escritura, né? O que significa isso?
como se você usar para amortizar as parcelas do seu FGTS, ou seja, a sua parcela era R$ 1.000 e você utilizou R$ 800 por mês em sua parcela para amortizar. Logo, você tem ainda uma parcela de R$ 200 mensais para quitar junto ao HS Consórcios. Então, você tem que ficar atento para pagar essa diferença na sua parcela, né, todos os meses. Caso contrário, se você não pagar essa diferença, né, que sobrou, você pode ser cobrado judicialmente e tudo mais, e encargos, né, por multas e atrasos. Item 18,3. Atém-se por prestação ou parcela mensal ideal a soma das importâncias que mensalmente o consorciado deve pagar, relativa ao fundo comum, ao fundo de reserva e à taxa de administração, bem como os demais encargos previstos no item 21. Esses valores correspondem ao resultado da conversão dos percentuais do plano de amortização da cota em relação ao crédito vigente na respectiva AGO do mês, Assembleia Geral Ordinária, né? Então, a gente tem aqueles percentuais, lembra que a gente falou lá em cima, que são sempre mostrados em percentuais? Então, a parcela, ela é a conversão dos percentuais em valores, em reais, por exemplo, né? Item 19. O valor da prestação destinada ao fundo comum do grupo corresponderá ao percentual mensal definido no plano de amortização da cota, tendo por base o valor de crédito referenciado no item 1, segundo o regulamento, pelo número total de meses fixados para a duração da cota, calculado sobre o preço da respectiva referência vigente na data da realização da GO. Relativa ao pagamento, respeitadas as variações decorrentes da opção pela quitação antecipada do plano, assim como, quando for o caso, a antecipação das parcelas mencionadas no subitem 19.1 e o prazo reduzido referente ao item 20. Ou seja, o que quer dizer? Né, que o valor da sua prestação, ela corresponde a esses 3 itens, né? É o fundo de reserva, a taxa administrativa e o fundo comum, né? Então, ela é sempre calculada baseado nisso. E ali diz sobre o preço da respectiva referência, né? No caso do veículo, sempre era FIP, IPCA. No caso do imóvel, a valorização era pelo INCC, agora também é pelo IPCA. Então, sempre considerando essa valorização, certo? Item 19,1. Quando o grupo for constituído com a previsão de cobrança antecipada de taxa de administração em percentual constante na proposta de adesão, este pagamento deverá ser realizado em até 10 parcelas mensais e sucessivas fixadas na AGO e de constituição e compensado até o prazo final do plano na taxa de administração contratada. O que significa? Sempre que você contrata um consórcio, você vai ter uma taxa antecipada. Tem grupos que é 3%, tem grupos que é 4%. Ou seja, num grupo que tem taxa de administração, por exemplo, de 15%, nos primeiros meses, nos 10 primeiros meses, você vai pagar a taxa antecipada. Quer dizer, 3 vezes 4%. Então, 3% você vai pagar, por exemplo, se for esse o caso, nos 10 primeiros meses e os outros 12% amortizando o prazo que ainda falta, né? Então, isso garante a saúde financeira do grupo, até por quebra de contrato. Então, se o cliente desiste até a 10ª parcela, os custos com aquele cliente já foram supridos por conta dessa taxa administrativa antecipada que se paga. Não é um valor extra, é daquele valor total que você vai pagar, só que ele é cobrado um pouco mais no início, certo? Então, é um valor bem pequeno, mas que é um valor que você já está considerando na sua parcela, né? Item 19.1.1. Quando o grupo for constituído com a previsão de cobrança de taxa de adesão, em percentual constante na proposta de adesão, e o consorciado optar pelo seu pagamento, deverá realizá-lo em até 5 parcelas mensais e sucessivas, a qual será compensada até o prazo final do plano, na taxa de administração contratada. No entanto, as parcelas vencerão antecipadamente no caso de contemplação. Deverão ser liquidadas até o 2º dia útil após a GO ter-lhe feito a atribuição da contemplação. Ou seja, quando você inicia o seu consórcio, você pode optar ou não pela taxa de adesão, né? Hoje de 1% do valor do crédito contratado. Então, se você optar por pagar a taxa de adesão, você tem até 5 parcelas sucessivas para pagar esse valor, né? Então, é isso que diz nesse parágrafo.
Aqui também diz, né, que essas parcelas, a qual será compensada até o prazo final do plano a taxa de administração contratada, ou seja, esse valor de taxa de adesão que você paga, ele amortiza, né, do seu saldo devedor, da sua taxa de administração final. Então, não é um valor que você paga do nada, né, ele vai sendo amortizado. Item 19.1.1.1. Alternativamente, o consorciado poderá optar, quando na adesão ao seu plano, pelo pagamento de 50% do valor da taxa de adesão a que se refere esse subitem. Fazendo essa opção, ele deverá pagar os outros 50% no prazo de 48 horas após a AGO de contemplação, desde que o grupo ao qual aderiu seja constituído por essa possibilidade. Ou seja, você contrata hoje um crédito de R$200 mil. Lembra que eu falei que é 1%? Então você teria que pagar R$2.000. Então você vai pagar R$1.000 na taxa de adesão e os outros R$1.000 você vai pagar em até 2 dias úteis depois da sua assembleia de contemplação. Então, sabe, daqui 1 ano você foi contemplado. Quando você for contemplado, você vai pagar esses R$1.000, essa diferença da taxa de adesão. Item 19.1.1.2. Somente poderá optar pelo pagamento de 50% da taxa de adesão o consorciado que optar pelo pagamento referido ao item 19,5 deste regulamento, ou seja, até 50% do valor da prestação. Então, se você optar por pagar metade da parcela, você tem essa opção de pagar só metade da taxa de adesão, né? Caso você tenha optado por pagar a parcela integral, você vai pagar também a taxa de adesão de forma integral. Item 19.2. Os valores da prestação e do crédito, quando o objetivo do plano for imóvel, serão reajustados monetariamente, tomando-se por base a variação do Índice Nacional do Custo da Construção Civil, o famoso INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, adotando-se como base de cálculo para o reajustamento das parcelas mensais, cujo cálculo será feito mês a mês de forma cumulativa e composta. Portanto, terá incidência mensal com aplicação anual no mês de aniversário do grupo ou num período inferior, né, caso seja legalmente autorizado. Isso o que quer dizer? Anualmente o seu consórcio de imóvel vai sofrer reajustes pelo INCC. Sempre foi considerado o INCC. No último ano, agora, os novos grupos não é mais pelo INCC, e sim pela tabela IPCA, porque o INCC está uma loucura, como se você já tem consórcio, você já sabe disso. O INCC sempre ficou na casa entre 4% e 6%. Ano passado chegou a 18% a 20% de INCC. Então, é um aumento muito, muito grande no Brasil, né, o INCC. Então, por isso, a HS Consórcios não usa mais como referência o INCC nos grupos novos, né? Aqui, ó, também diz sobre a questão da incidência, né? Ele é cumulativo, ou seja, a gente vai pegar a média, a soma, né, dos últimos 12 meses, mas você não vai pagar mensalmente esse reajuste. A gente pega os últimos 12 meses, né, que você tem do aniversário do seu grupo. O seu grupo iniciou em março, então a gente vai de março a março, vai ver quanto que deu o cumulativo dali e vai aplicar em uma única vez, e aí o seu consórcio, esse reajuste fica fixo por 1 ano. Item 19,3. A base para a fixação do valor de crédito e, consequentemente, o valor da contribuição mensal, quando o objetivo do plano for um bem ou conjunto de bens móveis, serviços ou conjunto de serviços, será o valor constante na proposta de adesão, cuja variação será conforme um dos critérios abaixo. Porque nós não tínhamos, né, consórcios só para imóvel ou veículo. Existia também, por exemplo, consórcios na sua origem, né, do consórcio para eletrodoméstico, para iPhone também existia consórcio. Então, cada um deles tem uma variação. Aqui, item A. Variação por índice oficial escolhido pela administradora para a configuração do grupo, adotando-se esse como base de cálculo para o reajustamento das parcelas mensais, cujo cálculo será feito mês a mês de forma cumulativa e composta.
Portanto, terá incidência mensal, porém com aplicação anual, no mês de aniversário do grupo ou um período inferior, caso legalmente autorizado. Mesma coisa aqui na questão do INCC, né? Mas sempre terá um índice oficial escolhido pela administradora. IPCA, enfim, qual for o índice, eles vão aplicar. Item B, tabela de preço do fabricante do bem ou conjunto de bens móveis optado pela proposta de adesão ou aquele optado pelo termo 44.4 deste regulamento, né? Então, no caso, por exemplo, a FIP, a tabela do fabricante. E essa tabela do fabricante pode também ser, na época, né? Isso já não existe mais, mas para os consórcios que eram, por exemplo, para eletrodomésticos. Então, a tabela de preços do fabricante era o que determinava o reajuste. Se a televisão hoje já custa 3.000, 3.200, esse reajuste do fabricante é repassado nos consórcios. Item C. Preços sugeridos pela tabela FIP para veículos automotores. Então, quem tem um consórcio de veículo, né, sempre o reajuste é feito pela tabela FIP mensalmente. A FIP muda mensalmente, então o seu consórcio sofre reajuste mensalmente. Item D. Média dos preços praticados no mercado na sede da administradora para bens ou conjunto de bens referenciados no segmento de eletrônicos ou bens móveis, né? Então, quando era, por exemplo, um consórcio de eletrodoméstico, consórcios de iPhone, por exemplo, né? Sempre vai fazer uma média dos preços praticados no comércio, né? Lá onde é a cidade da matriz da HS Consórcio, a sede, lá em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes, um bem custa determinado valor lá em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, mas na sua cidade vai ter outro valor. A gente sempre vai usar como referência a base do comércio de Dois Irmãos. Item 19.4. No caso de extinção de qualquer um dos índices referidos neste regulamento, seja INCC, FIP, qualquer um desses, ou a vedação de seu uso, as partes estabelecem desde já que o reajuste do crédito das prestações mensais permanecerá em vigor. Em substituição ou do interim da vedação do uso, utilizar-se-á para cálculo substitutiva e automaticamente o índice que melhor representar a manutenção do poder aquisitivo de cada grupo eleito pela administradora, respeitando o respectivo segmento. Ou seja, caso um dos índices de reajuste, por exemplo, digamos que não exista mais a FIP, né? Foi extinto a FIP. A HS Consórcios vai escolher algum outro índice de reajuste que melhor se encaixar para você não perder o seu poder de compra. Então, a gente vai fazer toda essa análise e definir outro índice de reajuste. Item 19.5. Para os grupos formados anteriormente ao registro da versão de abril de 2017 deste regulamento geral, registrado no registro de títulos e documentos de Dois Irmãos, sob o número 9.645, folhas 89 até a 118 do livro B97, de 25 de abril de 2017, o consorciado poderá optar, em uma única oportunidade e até a sua contemplação, pelo pagamento de 50% do valor da sua prestação mencionada no caput deste item, ficando seu critério também em reduzir proporcionalmente, ou seja, até 50% desde que o grupo ao qual aderiu seja constituído com essa configuração. Já para os grupos formados a partir do registro dessa versão supracitada, o consorciado poderá optar em uma única oportunidade e até a sua contemplação pelo pagamento de 50% do valor da prestação mencionada no caput deste item. No entanto, quando a sua contemplação caso opte por prosseguir pagando a parcela reduzida, esta ficará limitada ao menor crédito disponível no grupo, em atendimento ao estabelecido pelo artigo 7, inciso 1 da Circular 3.432 de 2009 do Banco Central do Brasil, respeitando também as configurações deste e as disposições do item 44 no que couber. Ou seja, na parte aqui de cima, quem já tiver feito o seu consórcio e for antes desse regulamento de 2017, você pode optar por pagar só 50% da sua parcela, né? Então, minha parcela seria R$ 400, eu posso optar por pagar R$ 200.
E aí diz que fica no seu critério também reduzir proporcionalmente o seu crédito. Então, eu contratei um crédito de 40 mil, você pode pegar de 20 até 40 mil reais. Se você tiver feito o seu consórcio depois de 2017, depois desse registro, desse regulamento, você vai poder escolher também, mas você fica limitado ao menor crédito do grupo, né? Então, lembra que eu falei que tem um crédito mínimo e um crédito máximo? Existe um limite que você pode reduzir o seu consórcio. Isso segundo a lei, né? A lei do Banco Central, nem é uma lei da HS Consórcios. Item A. Ocorrendo a opção prevista nesse subitem, o consorciado deverá adimplir o saldo resultante da sua opção conforme fixado no item 44 dos seus subitens deste regulamento no que couber. Item B. Quando da contemplação e se for de decorrência da oferta de lance, o consorciado deverá realizar o pagamento deste lance com base no valor do bem descrito no item 1, ou, se for o caso, nos valores do novo bem escolhido, para após isso ser procedido conforme consta no item 44 dos seus subitens. Ou seja, aqui quer dizer que quando você for contemplado, por exemplo, com lance, o lance vai ser calculado baseado no crédito que você escolher. Se você vai aumentar, se você vai reduzir, né? Quando você contemplar, já que você vai ter essa opção de escolher entre um crédito mínimo, máximo, intermediário, os lances também vão ser calculados baseado nesse novo crédito que você escolheu, certo? Aqui diz, item 19.5.1. A opção de que se trata o caput deste item somente é permitida aos consorciados que não optaram pelo pagamento da taxa de adesão. Então, se você pagou a taxa de adesão, você não tem essa opção de escolha de reduzir crédito. Item 20. O consorciado que for admitido em um grupo em andamento deverá pagar integralmente as prestações na forma prevista nesse regulamento e no prazo remanescente para o término do grupo ao qual aderiu, certo? Item 20.1. As prestações vincendas deverão ser recolhidas no prazo e na forma prevista para os demais participantes. Item 20.2. O consorciado, no momento da sua adesão, optará pela forma de pagamento das parcelas vencidas, que poderão ser pagas de uma única vez, quando na contemplação ou parceladamente, mediante rateio nas prestações vincendas, as quais serão atualizadas nas formas previstas desse regulamento. O que significa? Quando você entra num grupo de consórcio e esse grupo já está em andamento, já é um grupo que está rodando há um ano, você tem que pagar essas 12 parcelas que já estão rodadas, que estão pendentes no seu consórcio. E você tem 3 opções de escolha. Como que você vai pagar elas? Você pode entrar no consórcio e pagar de uma vez só, né? Tem R$2.000 em parcelas pendentes. Você pode optar em pagar já esses R$2.000. Você pode deixar para ser descontadas do crédito, né? Então, na contemplação, se é R$2.000, seu crédito era 40, por exemplo. Então, você pegaria 38 mil, esses 2.000 descontaria do crédito. Ou a gente pode também fazer o parcelamento desse valor. Pega esses R$2.000 e divide pelo prazo que ainda falta. Sei lá, faltam 100 meses para você pagar esse seu consórcio. Então, a gente vai fazer parcelas aí de R$20 por mês para você pagar esses R$2.000. Item 21. O consorciado estará obrigado ainda aos seguintes pagamentos. Prêmio de seguro de vida em grupo, seguro sobre o bem dado em garantia para o cumprimento do contrato e do seguro quebra de garantia se contratado. Quando você contempla, você compra o seu bem, né? Seja imóvel ou veículo, você tem um seguro de vida, né? Então você paga o seguro de vida. B. Taxa de administração, inclusive antecipada. Isso já consta dentro das suas parcelas, não é algo a mais que você paga, né? C. Despesas realizadas com escritura, taxas, emolumentos, avaliações, registro das garantias prestadas e da cessação do contrato. Então, você comprou um imóvel, por exemplo, a escritura que você vai fazer, as taxas que você vai pagar para a prefeitura são custos que você que vai bancar. Item D. Despesas decorrentes da compra e entrega do bem por solicitação do consorciado em praças diversas daquela constante no contrato, né? Então, despesas para comprar em outro estado, por exemplo, né? Em alguma outra coisa assim. Item E. Entrega a pedido consorciado de segunda via de documento. Caso você queira alguma via de documento, né, uma segunda via de algum documento que a HS Consórcio te deu, você vai pagar uma taxa sobre isso, né? Item F.
Cobrança de taxa de permanência sobre os recursos não procurados pelo consorciado ou participantes excluídos. Então, se você deixa o seu dinheiro parado lá, você tem dinheiro para receber, mas nunca volta para buscar, você pode pagar alguma taxa de permanência desses valores, né? G. Multa compensatória, cláusula penal, em virtude de rompimento total do contrato, né? Então, se você cancela o seu consórcio, você tem uma multa, né, de rompimento do contrato. H. Juros de 1% e multa moratória calculado sobre o valor atualizado da prestação paga fora da data do respectivo vencimento, ou seja, se você pagar o seu boleto atrasado. I. Tributos, multas e taxas vencidas e não pagas, demais encargos, custas e emolumentos despendidos para recuperação de crédito de consorciados inadimplentes, né? Então, multas, encargos que você tenha que pagar. J. Diferença de mensalidade nas hipóteses previstas no item 31 e 32. Aqui é a questão de se você... aconteceu até hoje com um cliente meu. O crédito dele teve reajuste, mas a parcela que ele pagou não teve já a cobrança com o reajuste. Então, no mês seguinte, que no caso é esse mês de novembro, a parcela dele já veio, a parcela com o reajuste e essa diferença que ficou para trás do mês passado, né? Item K. Despesas e honorários advocatícios na cobrança judicial ou extrajudicial. Então, se o seu consórcio for para cobrança, é você que vai arcar com despesas e honorários advocatícios. E encargos relativos à regularização junto aos órgãos competentes, bem como demais despesas necessárias para atender o previsto nesse regulamento, quando optar pela construção de imóvel. Então, por exemplo, nesse caso aqui, encargos relativos à regularização junto aos órgãos competentes, né? Multas, qualquer atraso que há, por exemplo, com registro de imóveis, né? Com IPTU, todos esses custos você precisa pagar, né? Então, quando a gente for falar da construção de um imóvel, né? Item M. Despesas decorrentes da prestação de serviços periciais, tais como engenharia contábil, médica, bem como vistorias e outras despesas necessárias para o atendimento do estabelecido no item 63 e seguintes desse regulamento. Ou seja, por exemplo, quando você faz um consórcio de imóvel e você é contemplado, você escolheu um imóvel para comprar, você vai solicitar que o engenheiro da HS Consórcios vá até seu imóvel, né, seja ele pronto ou que você vai construir, para fazer essa vistoria. E essa vistoria, né, essa despesa de prestação de serviço do engenheiro é por sua conta. N. Despesas acessórias à construção, tais como projeto de construção, distribuições previdenciárias e sociais, regularização junto de órgãos públicos e todas as despesas necessárias para a regularização da construção. Então, qualquer despesa, por exemplo, com projeto de arquiteto, de engenheiro, tudo isso você vai arcar. Ou tarifa bancária, se for o caso de um pagamento de uma prestação por essa modalidade. Você pagou, enfim, por uma conta lá que você tem, o seu boleto, né? E gerou um custo lá. Esse custo é seu. P, frete, se for o caso, né? Alguma documentação, alguma coisa assim. Vou mandar minha documentação por correio. Você paga. Q, honorários de auditoria independente das contas do grupo, né? Todos esses anos que eu estou dentro da HS Consórcios ainda não teve uma auditoria que os consorciados pagaram, mas se tiver... R. Despesas com registros de gravames financeiros. Quando você compra um veículo e você vai fazer alienação, né? Isso se chama gravame. Você que paga esse gravame. Cada estado tem uma taxa diferente, mas a taxa de alienação, que é essa taxa do Detran, por exemplo, é você que arca. S. Taxa de transferência de titularidade das cotas. Então, hoje, quando você transfere um consórcio, seja antes de contemplar ou depois de contemplar, existe uma taxa de transferência. Antes de contemplar, essa taxa é R$50, depois de contemplado é 1% do valor do crédito original. Item T, demais despesas realizadas ao interesse do grupo. Demais despesas também você arca. Item 22, vamos lá pessoal, tá acabando. Para efeitos de cálculo do valor do crédito, considera-se o valor da carta de crédito, bem ou serviço indicado lá no item 1 desse regulamento, devidamente atualizados conforme estabelecidos e vigente na data da respectiva AGO.
Ou seja, para cálculo de parcela de crédito, a gente vai ver quanto que a sua carta está valendo no dia da Assembleia Geral Ordinária, né? Porque sempre, quando é a Assembleia Geral Ordinária, muitas vezes você já pagou a sua parcela, né? Mas ali entre uma coisa e outra teve um reajuste de crédito. Então, vai contar o valor da sua carta no dia da Assembleia. Então, já aconteceu com um cliente meu, por exemplo, o crédito dele era 40 mil, ele pagou parcela sobre 40 mil e 2 dias depois o crédito teve reajuste, foi para 44 mil reais, houve assembleia, ele foi contemplado, ele teve direito a pegar os 44 mil reais. Item 23. O vencimento das prestações recairá até o 5º dia útil anterior à realização da AGO. Caso coincida com um dia não útil, passará automaticamente para o primeiro dia de regular expediente bancário que se seguir. Ou seja, os dias de vencimento são sempre dia 10, salvo quando acontecer de cair em domingos, sábados ou feriados, né? Então, o seu vencimento do boleto é sempre dia 10, que é 5 dias úteis antes da assembleia, né? A assembleia de imóvel, por exemplo, sempre é no 4º dia útil após o vencimento e no caso do veículo, 5 dias úteis após o vencimento. 23.1. Para o grupo formando a partir do registro da versão do regulamento realizado no dia 11 de janeiro de 2012, sobre o livro 7.223, no livro B, 67, folha 86, no registro de títulos e documentos de 2 irmãos, o disposto no caput deste item será aplicado somente quando o vencimento ocorrer em dias de feriados nacionais. Nos demais feriados, legalmente criado na praça de pagamentos do consorciado, deverá ser comunicado anual e antecipadamente à administradora, através do endereço eletrônico consórcio@hsconsórcio.com.br, a data da sua comemoração. Ou seja, somente passará para outro dia útil em feriados nacionais. Então, daqui a pouco é feriado na sua cidade, mas se no resto do Brasil não é feriado, vai continuar sendo a data de vencimento do seu boleto, dia 10. Então, vamos deixar aqui, vamos parar na página número 12 de 61, o finalzinho aqui do fundo comum, para o vídeo de semana que vem. Lembrando que se você quiser fazer uma simulação do seu consórcio, eu posso te ajudar. Me chama no WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai ser um prazer, uma honra te ajudar a realizar o seu sonho através do consórcio. E aí, gostou desse conteúdo? Ele foi relevante para você? Aproveita e encaminha para aquele seu amigo que está pensando em fazer um consórcio e quer entender mais sobre o assunto. Você tem algum tema de vídeo que você gostaria de ver aqui, que eu gravasse um vídeo? Também comenta abaixo que eu vou anotar a sua sugestão de vídeo. Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu te vejo semana que vem com mais um vídeo com conteúdo relevante e sem complicação. Beijos, tchau, tchau!